Uma das coisas mais importantes na vida cristã é você saber que sua liberdade espiritual consiste em você conhecer a Deus a cada dia. Desde a antiguidade até os dias de hoje, vemos relatos bíblicos e não bíblicos que a humanidade sempre esteve debaixo do jugo da escravidão. Vemos relatos históricos como homens e mulheres que creiam ser deuses conseguiam governar por em cima de outros, que estes mesmo os consideravam de uma raça inferior, ou seja, sem conhecimento. O conhecimento é a base fundamental da liberdade. Jesus, uma e outra vez, ensinava e mostrava através de seus atos e ensinos o que é ser uma pessoa vitoriosa e livre. Por isso que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que nós pudéssemos também fazer parte deste banquete, desta herança espiritual, que nos dá vida, nos traz abundância e nos faz ser semelhantes a Ele. A liberdade espiritual é muito valorizada pelas pessoas que já são livres e têm isto como uma base fundamental em sua vida, porque sabem que a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Quando Jesus liberta, você fica livre para viver uma vida autêntica, uma vida sendo você mesmo. João 8, 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem em mim e em minhas palavras, então verdadeiramente são meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os fará livres. Ser livre significa pertencer completamente a Deus e estar submetido à sua vontade, porque a sua vontade é a nossa salvação. Cristo é a única verdade que nos liberta, que liberta a nossa vida. Se você não tem Cristo e não busca conhecê-lo, você está debaixo do jugo da escravidão. E este jugo te submete a crer em leis, rituais e mandamentos que não edificam e não traz vida eterna. Cristo disse: todo mandamento que vem da parte dos homens, espiritualmente falando, vem para submeter a este jugo, o jugo da escravidão. Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Cristo é leve, porque é revestido de intenso amor e de profunda compaixão. Este amor e esta profunda compaixão de Cristo por todos nós foi devido ao jugo espiritual ao qual estávamos submetidos. Quando Cristo se manifesta, ele diz: eu vim para cumprir a obra do meu Pai. E a obra do meu Pai, desta essência divina, é que todos sejam livres. Para caminhar sendo o espelho do Filho, que é Cristo, primeiro há que dar os passos da fé. Sem fé é impossível chegar ao Pai. Sem fé é impossível sentir a essência. Sem fé é impossível seguir o caminho. E sem fé é impossível ser herdeiro dos céus. Para ser herdeiro das bênçãos e dos milagres, há que seguir o caminho correto. E o caminho correto é Cristo Jesus. Por isso ele mesmo diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui nos encontramos com um dos grandes
eu sou do Evangelho de João. João 6,48, João 8,12, João 10,9, João 10,11, João 11,25 e João 15,1. Aqui vemos como Jesus, o Cristo ressuscitado, declara e estabelece uma diferença insuperável com qualquer líder religioso de todos os tempos e épocas. Em um momento vemos que ele não só sabia como mostrar o caminho, como a verdade e a vida para chegar ao céu. Assim como ele declara, eu sou, assim também devemos declarar. Jesus se manifestou em um resplendor de poder, glória e conhecimento. Ele disse, eu vim para que vocês vejam quem eu sou, para que vocês venham ser, ou seja, luz. O caminho é uma conexão entre pai e filho. Em este caso, Cristo se apresenta como um guia de bênção entre o homem e Deus. Cristo é o caminho que conduz você e eu ao céu, ou seja, nos conduz às bênçãos celestiais. Cristo, meus queridos, não é somente um guia ou maestro que ensina aos homens o caminho de Deus, como tantos profetas que vieram antes que ele. Aqui nos revela que ele mesmo era o caminho. Por ele é que nós podemos aproximar de Deus, aleluia! Quem olha para Jesus, vê nele o modelo ideal de um ser humano vitorioso. Foi para isto que ele se manifestou em carne, para mostrar ao mundo o poder de ser livre, vitorioso e um com Deus. Ser livre significa caminhar com Deus, significa ter Deus como Senhor da sua vida. Por sua obra em nós, o pecado não controla nossas ações. E esta é a realidade dos que verdadeiramente são filhos de Deus. Desde a obra, morte e ressurreição de Jesus, deixamos de ser escravos e passamos a viver a vida plena. Esta é a maravilhosa liberdade que temos em Deus. Quando temos uma experiência genuína com Deus, surge em nós um grande desejo de obedecer e ser fiel a Ele. O toque salvador de Jesus não nos deixa igual, pelo contrário, nos transforma e nos faz ter e viver uma nova identidade. E isto, meus queridos, é maravilhoso. Por isso que quando somos libertos pelo seu poder, ou seja, pelo poder de Deus, nascemos de novo e nos tornamos uma nova criatura. Este novo nascimento nos faz aprofundar, nos permitindo uma busca insaciável de sua presença. Em meio desta busca diária é que ele revela mais de sua verdade aos nossos corações e nos mostra quem somos nele e quem é ele em nós. Filhos amados, redimidos em glória. Deus nos revela seu poder sobre o pecado, nos dá claridade sobre a verdadeira salvação que já conseguiu para nós através de sua morte e ressurreição na cruz e nos mostra como devemos viver agora que somos filhos. De toda sua obra revelada e consumada, ele ainda te dá o livre-arbítrio de uma escolha, ser escravo ou livre. João 8, 34, 36, Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Cristo nos libertou para que vivamos em liberdade, portanto, mantenham firmes e não submetam ao jugo da escravidão dos homens. Aquele que é liberto por Cristo, este é livre. Aquele que é liberto pelo homem, sempre estará debaixo do seu jugo, do jugo da escravidão.
Somos salvos pela graça de Deus e só o sacrifício de Cristo nos traz liberdade. Infelizmente, meus queridos, o homem, ao longo de toda a sua existência, viveu de interpretações errôneas da verdade bíblica. Por isso, tornou-se escravo de crenças erradas e distorcidas e colocou-se longe do que Deus ensina. Aderiu a ensinamentos que o tornaram dependente de erros, tornando-se cativo de sua própria ignorância. E isto não é bom e não leva à verdadeira salvação, que é o que Cristo almeja para o ser humano. Falar de liberdade em Cristo é tornar-se independente das deturpações, libertar-se da escravidão do que é falso. Deus, na presença, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, nos libertou da condenação do pecado. Essa é a verdadeira libertação em Cristo e é aí que devemos mirar, apesar de qualquer circunstância. Deus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. E é algo sobre o qual toda pessoa que se diz ser cristã deveria meditar para seu próprio benefício. Diz a escritora Ellen White: Deus não domina a nossa mente sem o nosso consentimento. Mas se queremos conhecer e fazer a sua vontade, somos direcionados às suas grandes promessas. Portanto, meus queridos, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Se você hoje se encontra sobre um jugo de escravidão, Cristo diz agora em seu coração: seja livre pelo meu poder.